Você já parou para pensar, por que o Ronald McDonald simplesmente desapareceu? Aquele personagem que marcou a infância de milhões de pessoas, que estava em praticamente toda a unidade do McDonald's, que aparecia em comerciais, festas, brinquedos e eventos, sumiu quase sem explicação. E o mais estranho é que quase ninguém percebeu exatamente quando isso aconteceu. Hoje, você entra em um McDonald's e ele não está mais lá. Mas a verdade é que por trás desse desaparecimento existe uma história muito mais profunda e talvez até um pouco inquietante. Tudo começou lá atrás, nos anos 60, quando Ronald McDonald foi criado, em 1963, como uma estratégia genial de marketing. A ideia era simples, mas extremamente poderosa. Criar um personagem carismático, divertido e inesquecível, que se conectasse diretamente com o público infantil. E funcionou melhor do que qualquer um poderia imaginar. Durante décadas, Ronald não foi apenas um mascote. Ele se tornou o símbolo de uma geração inteira. Crianças queriam ir ao McDonald's por causa dele. Festas de aniversário giravam em torno da sua presença. Comerciais criavam um universo mágico, onde tudo era possível. Era como se o McDonald's não vendesse apenas comida, mas vendesse felicidade, fantasia e momentos em família. Só que, com o passar do tempo, essa imagem começou a mudar. Principalmente a partir dos anos 90 e entrando nos anos 2000, surgiram críticas cada vez mais fortes contra redes de fast food. Especialistas, pais e organizações começaram a questionar o impacto desse tipo de alimentação na saúde das crianças. E no meio dessa discussão, um ponto começou a chamar a atenção: o uso de personagens infantis para influenciar o consumo. Ronald McDonald, que antes era visto como um símbolo de alegria, começou a ser associado a algo mais sério: a influência direta no hábito alimentar infantil. Ele era extremamente eficaz em atrair crianças. Talvez eficaz demais. Com isso, a imagem da marca começou a ser pressionada. O McDonald's percebeu que precisava se adaptar a uma nova realidade, a um novo tipo de público mais consciente e mais crítico. E então começou um processo silencioso. Aos poucos, Ronald passou a aparecer menos. Primeiro, sumiu de algumas campanhas. Depois, de eventos. Em seguida, começou a desaparecer das lojas. Não foi algo anunciado. Não houve despedida. Foi um afastamento gradual, estratégico, quase invisível. Como se a empresa não quisesse que o público percebesse claramente o que estava acontecendo. Mas enquanto isso acontecia, algo inesperado começou a influenciar ainda mais essa decisão. Por volta de 2016, um fenômeno estranho tomou conta de várias cidades, principalmente nos Estados Unidos. Pessoas vestidas de palhaço começaram a ser vistas em lugares incomuns, ruas desertas, florestas, estacionamentos, muitas vezes à noite. Alguns apenas observavam, outros tentavam assustar quem passava, e alguns casos eram tão bizarros que pareciam cenas de filmes de terror. Esse fenômeno viralizou rapidamente na internet, gerando medo coletivo e transformando completamente a percepção sobre palhaços. Aquilo que antes era divertido passou a ser inquietante. O sorriso virou ameaça. A fantasia virou desconforto. E, inevitavelmente, isso afetou Ronald McDonald. O personagem, que sempre foi associado à alegria infantil, passou a carregar também essa nova carga simbólica. O McDonald's, atento à mudança de percepção do público, decidiu reduzir ainda mais a presença do palhaço. Oficialmente, essa foi uma das justificativas: evitar associação com o medo que estava se espalhando. Mas será que foi só isso? Porque existem outras teorias que tornam essa história ainda mais intrigante. Algumas pessoas começaram a notar que a retirada das estátuas do Ronald em algumas unidades foi repentina demais. De um dia para o outro, ele simplesmente não estava mais lá. Sem aviso, sem explicação.
E isso levantou suspeitas. Relatos começaram a surgir, principalmente na internet, de funcionários que afirmavam ter presenciado situações estranhas envolvendo essas figuras. Histórias sobre movimentos inexplicáveis, barulhos durante a madrugada e comportamentos fora do normal começaram a circular. Claro, nada disso foi confirmado oficialmente, mas, como toda boa história misteriosa, o suficiente para plantar dúvida já estava feito. Ao mesmo tempo, há também uma explicação mais racional. O mundo mudou. As novas gerações cresceram em um ambiente completamente diferente, dominado pela tecnologia, redes sociais e influenciadores digitais. Personagens fictícios de empresas já não têm o mesmo impacto que tinham antes. O McDonald's, então, iniciou um reposicionamento de marca. Passou a investir em uma estética mais moderna, minimalista e voltada para um público mais amplo. Menos fantasia, mais realidade. Menos personagens, mais experiência. E nesse novo cenário, Ronald McDonald simplesmente deixou de fazer sentido. Ele era exagerado demais, infantil demais, colorido demais para a nova proposta da marca. Ainda assim, o modo como ele desapareceu continua sendo estranho, porque diferente de outros mascotes famosos que tiveram despedidas, campanhas finais ou homenagens, Ronald simplesmente sumiu, sem um adeus, sem um encerramento oficial. Como se, aos poucos, tivesse sido apagado da memória coletiva. Hoje, ainda é possível encontrar algumas referências ao personagem em ações específicas ou projetos beneficentes, mas aquela presença constante, aquele palhaço sentado em bancos na entrada das lojas, esperando por uma foto, isso ficou no passado e talvez nunca volte. No fim das contas, o desaparecimento de Ronald McDonald não tem uma única explicação. Ele é resultado de uma combinação de fatores: mudanças sociais, pressão por hábitos mais saudáveis, transformação do marketing, medo coletivo e evolução cultural. Mas mesmo com todas essas respostas, ainda fica uma sensação estranha no ar. Porque quando algo tão presente desaparece de forma tão silenciosa, a gente não consegue deixar de se perguntar se aquilo realmente foi só uma decisão de mercado. E agora eu te pergunto, você já tinha percebido que o Ronald McDonald tinha sumido? Você sente falta dele ou acha que ele deveria ter desaparecido mesmo? Comenta aqui embaixo e me conta o que você acha. E claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta de mistérios como esse. Porque às vezes, aquilo que desaparece da nossa frente nunca deixa de existir de verdade.